Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre o que é narcisismo. Gente, eu não aguento mais as pessoas falarem, porque fulano é narcisista, porque minha mãe é narcisista, porque meu namorado é narcisista, porque meu marido é narcisista. Será que a gente sabe o que é ser narcisista? Para falarmos sobre isso, estamos aqui com as queridas psicólogas, né? Letícia Maranhão. Lê, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aqui com a gente, né? É um prazer estar aqui, falar sobre esse tema, né? Essa temática, acho que o pessoal vai se identificar bastante e se surpreender também. Eu imagino que sim. E minha mestra, professora Suziane Lemos. Suzy, obrigada por ter aceito o nosso convite, meu amor. Bom demais ter você aqui de novo, né? Suzy esteve aqui no 3º episódio, hoje está aqui no 52º, gente. Como pode, né? É verdade. É um prazer, Núbia, viu? Bater esse papo com você, com a Letícia, já ia chamar de Lê, né? Intimidade. Sim, aqui é papo. A gente está aqui, ó. Maravilha. Pode chamar. Sim, pode. Suzy, o que é narcisismo e o que é um ser humano narcisista? Já começou com tudo, né? Já. Vamos desmistificar, porque assim, o que eu percebo é que as pessoas confundem muito as pessoas egocêntricas, egoístas e narcisistas. Depois eu quero que a gente fale sobre isso, tá? Tá bom. Então, o que é narcisismo e o que é um ser humano narcisista? Né? Tá bom. Vamos lá, então. Acho que para a gente começar até naquilo que a Letícia introduziu, desmistificar, né, e a sua proposta também, começar a falar desse tema, entendendo que o narcisismo, ele não é em si algo patológico. Primeiro ponto, né? As pessoas, por circular essa terminologia, né, atualmente, então as pessoas tendem a pensar que o termo narcisismo ou narcisismo em si sempre é uma patologia, ou uma psicopatologia, ou uma doença, né? E não. Para começar, a gente pode dizer que todos nós atravessamos a fase do narcisismo. Eu gosto de explicar de uma forma muito simples, e aí vai fazer muito sentido quando a gente estiver falando da patologia, dos adoecimentos, que o narcisismo, ele é a constituição do eu do sujeito. Então, por isso, ele não é em si patológico. Todos nós atravessamos a fase de constituição egóica, de constituição do nosso próprio eu, de quem nós somos, de como nos reconhecemos, com que nos identificamos. E aí os problemas acontecem quando o sujeito fica um tanto quanto fixado nessa fase. E aí ele não consegue entender que existe um outro na jogada, falando de uma forma bem simples, começa a sentir e a agir como se somente ele importasse, somente os desejos dele importassem, e isso vai gerando várias situações, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais disso. E aí, Lê, como é que a gente identifica um narcisista de verdade? Um que não é, né, somente o seu ex, que só pensa nele, ou o vizinho, ou os seus pais, ou você mesmo, né? Como a gente entender e diferenciar aquilo que é um investimento natural em si mesmo, uma prioridade, né, às suas questões, e pensar também numa diferenciação com esse quadro patológico. Como a Suziane já elaborou um pouco para nós, todos nós passamos por esse período, esse estágio narcisista na constituição do eu, né? Isso todos nós passamos. O que acontece é que algumas pessoas, elas não conseguem criar uma pulsão libidinal, um investimento da libido em outros objetos. Elas ficam ali concentradas em si mesmas e não conseguem ter uma relação com o outro, né, com as outras pessoas ou com o mundo externo, assim. Existe uma preocupação tão grande consigo que atrapalha aí no desenvolvimento mesmo, humano dessa pessoa, desse sujeito. E a gente tem, às vezes, uma ideia de que as pessoas narcisistas, por serem mais egóicas, elas são muito realizadas, muito felizes, mas nem sempre é assim. Tem mesmo esse lugar de uma autoestima muito elevada, onde se sente o todo-poderoso, o onipotente, essa fantasia de que dá conta de tudo, mas também tem um lado que é difícil, que é o do adoecimento. Muitas pessoas, por exemplo, que estão atravessando ali um estágio de depressão, elas podem se fixar, de certa forma, em si mesma.
E aí o discurso vai estar girando em torno desse narcisismo, mas de uma maneira depreciativa. Então, não é necessariamente uma regra de que pessoas narcisistas ou que estejam vivenciando aí um investimento muito grande em si, seja sempre realizado, feliz, com autoestima elevada. Às vezes, elas também, né, enfrentam uma certa visão negativa de si. Então, eu posso dizer que o narcisista e o egoísta e o egocêntrico são a mesma pessoa. Ou seriam gradações. Exatamente. Né? Gradações. Porque é complicado afirmar que todo egoísta é um narcisista patológico, vamos dizer assim. Existem pessoas que têm uma característica da personalidade mais egocêntrica, né? Algumas pessoas vão chamar de egoístas, mas não necessariamente estariam dentro do que hoje é chamado de transtorno da personalidade narcisista. Diferenciar isso é importante, porque senão daqui a pouco todo mundo está falando, você tem um problema aí, né? Você tem um transtorno aí, né? É o que eu mais ouço. Não, porque eu convivo com não sei quem e ele é extremamente narcisista. Porque a minha mãe é narcisista. E isso é tão impressionante que, assim, são expressões que a gente usa na psicologia, né? Que as pessoas levam para casa e levam de forma equivocada. Isso. Então, por isso que esse programa vai ser importante. Primeiro, para as pessoas desmistificarem, né? E depois eu vou voltar a ler a questão da autoestima e da baixa autoestima, né? Da alta autoestima e da baixa autoestima. Perfeito. Né? E parar, né, de patologizar as pessoas. Porque ele é narcisista, porque ele faz isso, ele é narcisista. Às vezes é porque ele é assim mesmo e não é uma questão de estar tão voltado para si. É o que ele aprendeu, ele está reproduzindo um padrão que ele viu em casa, que é o que eu vejo acontecer muito, né? Meu pai era assim, meu avô era assim, então eu vou ser assim porque isso é legal. Ele nem sabe porque que ele é assim, mas está tudo bem. Ele viu alguém ser e eu vou reproduzir isso. Pode ser, Suzy? Sim. É importante colocar o seguinte, né? Você está falando e eu estou pensando aqui. Em alguma medida, em alguns momentos, todos nós seremos narcisistas ou estaremos funcionando de uma forma mais narcisista. Já vou explicar um pouquinho melhor. Porque esse narcisismo, ele não... Eu costumo brincar que ele não evapora, né? Que ele não vai embora. A nossa fase de investimento em nós mesmos, né? Inclusive, ela precisa existir em alguns momentos. Exemplo, quando você está passando por algum processo de ressignificação de algo, elaboração de algo, às vezes você vai se recolher um pouco mais, vai se tornar um pouquinho mais egoísta, né, naquele sentido não patológico, vai precisar ficar um pouquinho mais com você e as pessoas podem até te chamar de, nossa, mas você está tão estranha, você não interage mais, você está falando um monte de não para a gente agora, né? Agora é só você que interessa, mas é porque a pessoa nesse momento ela está reconfigurando algumas coisas internas, ela está, aos olhos dos outros, parecendo um pouquinho mais egoísta, ou está um pouquinho mais fechada, mas ela precisa passar por isso, né? Quando a gente vai pensar num narcisismo, né, no sentido do adoecimento, no sentido patológico, a gente vai pensar num sujeito que não consegue, né? A Letícia estava falando das relações, o quanto é complicado a relação nesse contexto, por quê? Ele está na relação, mas é como se ele não se relacionasse com o outro. É como se, falando de uma forma bem, assim, de uma forma mais sintética, né? Ele está com esse outro, e nos casos mais intensos, esse outro é um objeto dele. Então, ele não entende, ele não sente, ele não percebe esse outro como a gente fala, a gente usa a expressão de alteridade, né? Ele não enxerga essa alteridade no outro. É como se esse outro fosse uma extensão dele. Então, se ele está se relacionando com o outro, é sempre no sentido de que esse outro o atenda, de que esse outro seja como eu quero que seja, de que esse outro faça como eu desejo que ele faça. Sim. E isso é muito complicado, porque isso gera um adoecimento nas pessoas que se relacionam com essas pessoas ditas narcisistas no sentido patológico da palavra, né? Sim. E é muito importante que a pessoa perceba isso quanto antes, né? Para que não se prolongue esse processo aí de violência, nós poderíamos dizer. Com certeza, com certeza. Eu acho interessante isso que ela abordou para nós, porque
é importante a gente voltar lá no começo. A gente está falando aqui de um narcisismo, de um estágio que todos nós passamos. Quando nós passamos? Ia te perguntar isso agora. Sim. Onde que isso é importante, né? Quando nós estamos ali nos primeiros momentos de vida, a gente não consegue identificar, quando somos bebês mesmo, não conseguimos identificar o que é nosso, o que é mundo externo, e mundo interno e o que é mundo externo. A gente não faz essa diferenciação. Então, nós pensamos, por exemplo, que o peito da mãe é nosso. O corpo da mãe e o corpo do bebê, eles se fundem, ou de qualquer outro materno, né, que esteja ali fazendo essa função de amamentação, dos cuidados iniciais. O bebê não percebe esse outro. Ele acredita que é tudo ele. Ele é o mundo. Ele é tudo. Então, ele não tem essa noção de que esse leite que eu choro e vem de uma outra pessoa. Alguém está me pegando no colo e cuidando de mim. Eu que dou conta, eu que faço tudo. Esse leite é do meu corpo, eu choro, ele vem. Magicamente. E aí, esse é o primeiro estágio, né? O primeiro estágio do narcisismo. Porém, quando nós vamos crescendo, a gente vai entendendo, tem até aquela fase, o bebê descobriu o pezinho, ele começa a colocar o pé na boca, ele está entendendo ali o meu limite. Então, esse aqui é o meu corpo, eu não sou o mundo inteiro. E aí vem esse certo desespero. Nossa, eu preciso de alguém. Esse leite não vem de mim, vem de algum lugar desse mundo. Eu preciso me relacionar, eu preciso desse mundo interno, então eu começo a me interessar mesmo por esse mundo para além de mim. Sorrisinho. Sim. E aí, o que acontece? Certas pessoas, elas não fazem essa conexão com o mundo tão bem. Algo ali acontece de patológico, que ela não se conecta tanto assim com essa figura da mãe, dos pais, do mundo. Esse investimento no mundo externo, ele não se dá da maneira apropriada. E essa pessoa se fixa, a libido, em si mesma. E por isso que quando a Sosiane traz, olha, ela está num relacionamento, mas não necessariamente ela está se relacionando com outra pessoa, ela entende que tudo que aquela pessoa fornece para ela, vem dela. Não, ela faz isso porque ela precisa de mim. Ela faz isso porque ela quer estar do meu lado. Então, ela precisa fazer isso mesmo para me agradar. E aí, a gente começa a entrar num ciclo que é muito adoecedor, né? Que é muito difícil para muitas pessoas. Que a gente encontra não só em relações amorosas, né? Conjugais e etc., mas nas relações amorosas filiais, né? Materno, paterno, filiais. Amigos também? Amizades, relações de trabalho, né? Há um tempo atrás, o pessoal citava muito a mãe narcisista. Eu costumava brincar, coitada da mãe, não é só a mãe que é narcisista. Tem um monte de gente narcisista, né? Sim. Abre o olho, por favor. Sim. Mas, gente, mas eu vou voltar à pergunta assim. O narcisista é um ser egoísta. Também. Também, né? Também. Sim, ao extremo, né? Egocêntrico. Sim. A gente poderia dizer que, assim, eu não gosto de simplificações, mas é mais fácil dizer que todo narcisista tem um tanto de egoísta, né, do que dizer que todo egoísta é narcisista. Eu tô achando também. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque a gente vê muitas essas relações, né? Como você disse, em vários âmbitos, tá? Mas tem gente que extrapola, que é a patologia em si, né? Eu quero que você viva para mim, para eu ser feliz, né? Do contrário, eu jamais serei feliz. Você não precisa ser feliz, não, mas eu preciso. Né? E tem gente que é só egoísta mesmo, né? Tipo assim, não, eu tô aqui. Se também você não fizer, eu mando embora. O narcisista tem essa dificuldade de mandar embora, sim, né? Você fala se ele tem dificuldade de mandar embora? É tipo assim, você não me atendeu, então não te quero mais. Não é a dificuldade, ele manda embora fácil. Ele manda, o contrário, né? Tá certo. Ele manda embora é muito fácil. Sim, o que a gente precisa destacar aí, né, principalmente na questão do egoísmo e do narcisismo, é que nesse egoísmo também tem o narcisismo, também tem elementos daquele narcisismo infantil, mas aí a gente fala disso depois. Exatamente, Suzy. Isso já tá até ligado aqui. E você que tá aí não sabe, porque o nosso papo é cabeça e hoje você vai ter uma aula, quer dizer, você já está tendo uma aula sobre narcisismo para você não se enganar. Fica aí que a gente já volta.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje falando sobre narcisismo. Será que você é um narcisista? Ou uma, né? Bom, a gente vai descobrir nesses minutos que faltam aí, mas preste atenção em tudo, porque a gente estava aqui no intervalo discutindo algumas características, tá? Que são importantes a gente trazer para vocês. Suzy, eu queria que você voltasse na questão da infância, né? A importância da infância no desenvolvimento desse narcisista. Tá, vamos lá. Vamos pensar, lembra da história do eu? Que o narcisismo é a constituição, aquele período em que a constituição do eu se dá de uma forma mais intensa, né? Porque o nosso eu está sempre se constituindo. Sempre. Mas ali, né, na infância, por volta dos 2, 3, 4 anos, vamos pensar que é o auge desse processo, né? Ali a gente vai poder pensar em gradações. Desde um eu que se constituiu de uma forma muito intensa e não conseguiu avançar para a fase de entender que existe o outro na jogada, e aí ele fica muito autossuficiente, achando que é o centro do universo, tudo é em função dele, etc. Até, né, algo anterior a isso, que seria um eu mais fragilizado, um eu muito... Eu diria, talvez. um eu quase que fragmentado. Ele começou a se constituir, mas ele está quase em pedaços, qualquer coisa derruba. Então, aí ele precisa muito do outro. Eu vou dizer algo aqui para vocês que pode, de repente, gerar algum estranhamento e, ao mesmo tempo, reflexões importantes. Pessoas, eu vou falar bem escancarado, que é para chocar mesmo e gerar reflexão. Muitas pessoas que violentam as outras fazem parte desse grupo de pessoas muito frágeis. Imagina. Por quê? Por quê? Porque eles não suportam frustração. Sim. Eles não suportam ser frustrados. Eles não têm um arcabouço psíquico que dê conta de receber um não. Que dê conta, pensem nas relações de uma forma geral, que dê conta de suportar que o outro não vai atendê-lo. E aí, como ele não tem esse aparato psíquico que suporte o não, que suporte a frustração e tudo isso que engloba, né, a frustração, muitos vão para o ato. E agora me veio também, acho que dá para a gente estender, muitos vão para uma autodestrutividade. Então, ou uma destrutividade ao outro, ou uma destrutividade a si. Ou né? seja, aí surgem, posso dizer, Suzy, que daí surgem as violências, né? A Isso. violência verbal, a violência moral, Contra o física, outro. contra o outro. E as automutilações, as autodestrutividade, Beber demais, autoextermínio. fumar demais, usar drogas. Isso, porque eu não suporto, a gente não engloba tudo num pacote só, mas todos esses recursos que você está dizendo aí podem surgir como escapes, já que eu não suporto isso aqui que comparece para mim. Sim. Então, eu vou, de alguma forma, utilizar alguma substância, ou eu vou reagir de forma muito impulsiva. Cada um vai reagir de uma forma frente a esse narcisismo frágil. Então, o tal do narcisista, que às vezes as pessoas pensam que é um sujeito muito autossuficiente, por vezes ele está ali mascarando um eu bastante frágil, que precisa, inclusive, de cuidado. Quando eu falo isso, muita gente fica com raiva. Mas precisa, para que pare de violentar o outro e a si mesmo. E aí entra no que Lê falou, né? Que é o narcisista com autoestima baixa. Exatamente, é totalmente possível. Acho que é uma amarração interessante essa que a gente está propondo aqui, porque, de fato, é neste momento, quando uma pessoa com características narcisistas, ela se vê sendo negada pelo mundo externo, né? Esse outro que me nega, que me castra de alguma forma, e eu entro no sofrimento que eu não consigo lidar, que aí esse narcisista chega até nós, na clínica. Ali a gente consegue estabelecer um diálogo. Ali ele começa a pensar que talvez ele precise de um outro. Que seja um outro profissional, que seja um terapeuta, que seja um médico, que vai ali auxiliá-lo, né? Então, é importante a gente diferenciar esse narcisismo da autoestima, esse estigma que nós temos de que narcisistas são pessoas com ego extremamente inflado, e de fato são, mas isso não significa que esse ego está fortalecido. Porque pensa aqui comigo,
uma pessoa que tem um emocional muito forte, muito validado, ela não precisa se defender o tempo todo ou atacar o tempo todo. Ela tem uma certa segurança. Se existe sempre um ataque ou sempre uma angústia, assim, eu não posso levar um não, eu não posso aguentar uma fila de banco, você não pode me frustrar em nenhum estágio, porque isso me afeta de uma maneira muito intensa, então significa que o meu ego está muito frágil. Ele está à frente de mim, eu quero que o mundo veja esse ego, eu quero que as pessoas compreendam que ele existe, mas, ao mesmo tempo, ele corre perigo. Esse ego corre perigo, eu preciso protegê-lo, defendendo ou atacando o tempo todo. Olha que massa, né, gente? Vocês estão aqui, eu estou viajando, estou vendo tanta gente na minha frente. Eu estou até meio zonza. É porque hoje eu conversei com uma paciente minha sobre... Hoje não, desculpa, ontem. Sobre uma pessoa que trabalha com ela, que agride o tempo inteiro, né? Aí vocês estão falando isso, eu tô lá. Sim. Acho que essa pessoa tá aí, ó. Tá bem nesse lugar. E aí, Lê, eu queria voltar com você. Como a gente... Quais as características do narcisista? Né? Tá. Como reconhecer o narcisista? Vamos lá, vamos dar um manual. Ó, você que tá em casa, anota, por favor. Tá. Não, mas é sério. Sim. É porque acaba que todo mundo, gente, tem esse lado e temos que ter o nosso lado egoísta, né? A gente não tem que dizer sim para tudo, sim para todo mundo. E isso, como você disse, Suzy, isso confunde as pessoas. Eu tô no momento meu, eu até comentei isso com uma amiga minha outro dia, eu tô trabalhando pra caramba, tô cheia de pacientes, graças a Deus, tá? Porque é um momento produtivo da minha vida, eu tô curtindo. Nisso. Exatamente, estou investindo nisso. E ela super entendeu. Aí eu fiz assim, eu tô sendo egoísta? Não, eu tô no momento assim, mas tá, é um momento, gente, isso, tá? Eu gosto muito de curtir meu final de semana, não abro mão, claro que se algum paciente precisar, mas é um momento que eu tô mais introspectiva nesse sentido, tá? Sim. Por isso que eu tô dizendo, vamos dar aí uma relação, como identificar de verdade um narcisista para não achar que um não... Né? Só por causa de um não, a pessoa narcisista, só porque ela precisa de mim naquele momento, a pessoa é patologicamente... Gente, quando a gente fala de patologia aqui, tá? A gente está falando de doença, de um transtorno, de algo que faz mal à pessoa, ok? É só para deixar claro. Então, vamos lá. Características de um narcisista. Bom, primeiro, eu acho interessante uma provocação de que aquelas pessoas que vão aí diagnosticando Deus e o mundo como narcisistas, provavelmente o narcisista pode ser ela. Ótimo. Porque é interessante que a gente identifica, assim, o outro quando ele não faz as nossas vontades, né? Quando ele não supre as nossas expectativas, as nossas fantasias. Então, significa que talvez você esteja com essa dificuldade de levar um não. Que talvez você esteja com uma dificuldade de perceber que nem todos estão pensando em você e a seu serviço o tempo todo, né? E é possível, sim, a gente pensar em algumas características para identificar. Mas eu acho que mais importante ainda do que isso, apesar disso também ser importante, é a gente entender como que nós estamos conosco. Qual é a relação que nós estabelecemos com o nosso próprio eu? É nesse lugar de fragilidade, a gente está precisando de cuidados, a gente sente que está à mercê de outras pessoas, a serviço de agradar as outras pessoas o tempo todo, porque talvez, por incrível que pareça, essa pessoa extremamente altruísta, que não é egoísta, ela está o tempo todo querendo construir uma imagem, chamar atenção para si. Nós temos momentos extremamente saudáveis de ser vivenciado de uma forma mais introspectiva. Como a Suziane trouxe, eu termino ali um relacionamento longo, eu saio de um emprego, de uma empresa, sou demitido. Eu preciso me recolher, eu preciso olhar para mim, entender quais são as minhas características, como que eu posso avançar. Nesse momento, investir em si mesmo, a libido estar em si, é até um ato de saúde. Mas quando isso é sempre frequente, eu sempre estou ou a serviço do outro, pensando na minha imagem, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim. Eu já postei quantos stories hoje, como eu estou nessa foto, como eu estou nessa outra. Com certeza estão todo mundo observando aqui o que eu estou fazendo, o que eu estou vestindo, o que eu estou falando. Peraí, tem uma preocupação muito grande que parece estar no outro, mas na verdade não está.
tá em si mesmo. Com certeza. Eu acho interessante a gente também pensar, será que eu estou no momento narcisista? Eu preciso estar nesse momento agora na minha vida? É saudável que eu esteja? Ou isso aqui está me prejudicando? Prejudica meus relacionamentos? Prejudica o meu emprego? Prejudica a minha saúde mental? Como que eu tô, né? Suzy, quer complementar aí? Vamos dar as características. Vamos lá. Vamos dar as características. Eu acho que é importante pensar, né, dentro desse funcionamento narcisista patológico que nós estamos trazendo, uma tendência a, como ele tem que se achar sempre perfeito, porque o narcisista tem uma dificuldade de lidar com a incompletude, com os erros, com as falhas, com aquilo que não é completo, com aquilo que não é perfeito. Então, o que acontece? Quando ele está diante de um erro, ele tem a tendência a colocar a culpa em quem? No outro. Então, ele não consegue, isso é muito comum nas relações. Aí aconteceu alguma coisa ali na relação, ele foi equivocado, mas ele não suporta isso, ele não suporta reconhecer o erro em si mesmo, lembrando que o termo narcisista vem de Narciso, né, do mito, em que o Narciso olha para sua imagem e apaixona-se por si. Então, ele, de alguma forma, se vê perfeito. Então, Licença, só para parafrasear Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Ou seja, que não é ele mesmo, que não é igual a ele. Exatamente. Né? Então, ele não consegue também, ao mesmo tempo, se confrontar com as suas próprias faltas, com as suas próprias falhas. Então, sempre quando ele se vê diante disso, ele tem a tendência a depositar a culpa sobre o outro. Isso gera uma grande confusão nas relações também. Sim. Outra questão é a frustração, que eu já mencionei. Então, ele tem a tendência a agredir o outro, a reagir de diferentes formas. Não necessariamente física, mas pode chegar à agressão física, né? Mas as agressões verbais ou hostilidades, dá aquela gelada, né? Às vezes não agride de uma forma franca ali, direta, mas agride de outra forma, colocando o outro na geladeira. Com a indiferença, né, Com a indiferença. Quando você não me atende, uma espécie de castigo, já que você não está me atendendo. Então, são relações, né, são formas de interagir violentas, que geram culpa no outro, que agridem o outro de alguma forma, né? E é muito importante que esse outro esteja atento aí a esses sinais. Além disso, mas isso não é padrão, alguns deles, né, essa tendência pode ser até por uma tentativa compensatória de sempre estar em destaque. Sim, né? Isso é um recorte, né, das possibilidades aí. Aqueles sujeitos que precisam sempre chamar atenção, o olhar tem que estar sempre voltado para ele. Gente, mas não fica nítido aí uma fragilidade na linha do que a Letícia estava trazendo? Se ele tivesse uma segurança tão grande de si, ele precisaria ficar chamando a atenção do outro? Não. Então, essa necessidade de se impor demais, né, de crescer sobre o outro, na verdade, nos diz de uma fragilidade ali, de uma tentativa de ser aquilo que não se sentiu em algum momento. Sim, até complementando aí o mito, na verdade, ele se apaixona por si mesmo, mas no final ele morre por conta disso. Né? E é interessante a gente pensar que, de fato, é um lugar de adoecimento, de dor, né? Não é esse lugar de troca, onipotência, né? De poder. Talvez a gente tenha essa impressão de que pessoas narcisistas, elas são inabaláveis, mas, na verdade, como eu tinha trazido, uma fila de banco, ficar muito tempo numa fila de banco, se torna uma tortura. Por que não está todo mundo aqui? Por que eu não sou o primeiro? Por que eu não vou ser o primeiro dessa fila? E pode parecer uma brincadeira, uma fantasia, mas, de fato, tem algo disso, nesse sujeito, sabe? Ele está, de fato, incomodado quando o mundo não está a serviço dele. Nossa, gente, pode falar. Outra característica que eu fiquei pensando aqui também é a crítica. É um sujeito que critica muito o outro. Né? E isso gera nesse outro que se relaciona com ele... se a pessoa não percebe isso cedo, isso vai mexendo com a própria autoestima da outra pessoa, ela vai acreditando nisso. Se do lado de lá da relação está uma pessoa mais fragilizada também, ela vai absorvendo, e se a gente está falando de pais e filhos, pior ainda. Porque aquela crítica, nada está bom, nada está perfeito no outro, e aí vem um descrédito, sempre uma crítica muito pesada sobre o filho, né? Isso vai mexendo muito, vai... prejudicando a constituição, né, da autoestima da criança.
E aí isso vai repercutindo na vida depois das outras relações também. E, gente, é importante salientar, tá? Que tudo que a gente está falando aqui seria num volume exacerbado. Porque você critica o outro, sim. Você vai falar pro seu filho que ele não fez legal. Isso aqui é quando chega no nível hard, no extremo. No extremo. Só tá? critica. Só critico, nunca olho pro meu filho, nunca elogio, nunca digo que ele é maravilhoso, nunca que ele tá é lindo, bom. nunca tá bom. Né? Ou seja, tudo que ele faz nunca tá bom. Então, é porque às vezes as pessoas levam tanto ao pé da letra. Precisa esclarecer. Exatamente. Sim. Que... agora eu não posso criticar meu filho. Exato. Não, agora eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Viu? Bom, o papo tá bom, tá maravilhoso, porque é um papo cabeça. Não sai daí não, a gente já volta. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje falando sobre narcisismo. No bloco anterior, a gente trouxe a questão da crítica pela crítica. Vamos falar assim, eu critico tudo, eu acho que tudo tá ruim, nada é bom demais. Por quê? Porque como eu sou Narciso, né? E Narciso acha feio que não é espelho, que não é perfeito, né? Eu vou criticar tudo e todos, né? Sim. Suzy, eu vou voltar com você. A gente
tem que ressaltar para os pais, né, como eu ressaltei no final do bloco anterior, que a gente pode, sim, redirecionar, trazer críticas construtivas para os nossos filhos. Sim. Porque nós tivemos aqui alguns programas falando sobre educação, sobre a questão de como os pais educam os filhos, e conversando com essas pedagogas, né, nos bastidores, sim, diretores de escola, nós observamos que alguns pais, a professora chama a atenção da criança, aí o pai vai na escola chamar a atenção da professora. Sim. Sim. Então, vamos falar sobre isso, né? Importantíssimo, porque assim como a faceta narcísica, ela pode aparecer no pai que só critica porque nada tá bom, outra faceta narcísica pode aparecer no pai, que o filho não pode, ninguém pode criticar o filho, porque ele é também perfeito, ele é a extensão minha, ele é perfeito, que absurdo é esse, essa professora tá chamando a atenção do meu filho, eu vou lá brigar na escola, né? Então, isso também é um funcionamento narcísico complicado, porque a dificuldade de perceber que o filho sim erra, que ele precisa ser educado, que ele precisa ser orientado, e a diferença de uma crítica construtiva daquela crítica que é ferrenha, o tempo todo só criticando. Não, a gente precisa orientar os nossos filhos também. Então, tomar um certo cuidado com isso, porque realmente tem sido um ponto delicado. A Letícia até comentou aqui no intervalo, aí estão formando narcisistas. Sim, porque aí os filhos vão se achar a última bolacha do pacote, né? De que os pais, tudo que eles fazem está correto e que a professora que está errada, né? Isso vai favorecendo também o funcionamento narcísico no filho. Então, essa observação é muito importante. Ou seja, meu filho que não era narcisista vai se tornar um narcisista por minha causa. É isso, Lê? Quase isso. É interessante a gente pensar que o narcisismo, eu acho que já ficou claro aqui para quem está nos acompanhando, ele também pode ser um lugar de muito sofrimento. Aprender a investir no eu é extremamente importante. Nós precisamos desse recurso. A gente precisa passar por esse estágio. Acontece que, se a gente ficar apenas nesse estágio, gera um sofrimento extremo, gera dor mesmo, é difícil sobreviver em muitos casos. Eu posso me tornar um agressor ou eu posso me agredir também, né? Então, trata-se de uma questão de saúde mesmo, sair desse quadro patológico. É uma pessoa em sofrimento. Então, nós queremos sim que os seus filhos, né, que os nossos filhos tenham uma autoestima elevada, que eles tenham uma certa segurança, que eles aprendam a investir em si, isso é muito importante. Mas feridas narcísicas, como Freud chamava, esses cortes, assim, nessa onipotência do filho, ele entender certos limites, ele aprender a conviver com o mundo, a aprender a lidar com as frustrações, é extremamente importante para a evolução dessa criança, para ela ser saudável, para ela se interessar pelo mundo, se interessar por ela mesma, ela aprender também no futuro a ter uma boa relação com as pessoas, romanticamente, em outras esferas da vida, é extremamente importante. Entender que frustração faz parte da vida e do nosso crescimento, sem ela a gente não cresce, é isso, Suzy? Sim, e os pais, a gente pode dizer isso, nós somos responsáveis por ajudar os nossos filhos a tolerarem frustração. Eles não nascem assim, eles não vão aprender sozinhos. Sim. Então, a gente precisa também dar conta de frustrar os filhos. Em que sentido? Nossa, Suzy, você está dizendo que os pais, né, vão ser cruéis com os filhos? Não, gente, a frustração da vida, a frustração do cotidiano, saber que ele não vai ter tudo na escola, que o coleguinha vai fazer alguma coisa que não vai gostar. Ajudar o filho a ter recursos para lidar com a vida, gente, porque a vida frustra. Exatamente. A vida, ela é muito boa, mas ela também é muito difícil em vários momentos. E se nós não preparamos os nossos filhos para isso, porque começa ali nas relações familiares. Sim. Se a gente não oferece esse arcabouço para os nossos filhos, quando a Letícia diz que gera muito sofrimento, que o narcisista sofre muito, é por esse motivo. Porque ele vai se deparar com muitas situações de frustração em que ele não vai tolerar. Né? Então, como pais, aí a gente precisa estar atuando com esse olhar, né, sobre os nossos filhos. Isso é tão importante que depois, hoje, né, nós estamos com uma crise muito grande no mercado de trabalho com a geração Z, porque foi a geração que, ao meu ver, foi pouco frustrada. Quando ela chega no trabalho, que o chefe dá bronca, né? Porque é assim que eles encaram, né? Quando dá um feedback de redirecionamento, que é o nome técnico, né? Eles não suportam, pedem as contas, né? E dizem, olha, desculpa, eu tô indo embora. E por quê? Porque em casa, os pais, para compensarem a ausência, eu te dou tudo que eu não tive, tudo que eu não pude ter,
para que você seja feliz. E, gente, isso não faz o filho da gente feliz. Não, eu garanto isso. E assim, eu tenho um espécime em casa, um adolescente lindo, maravilhoso da mamãe, que eu amo loucamente, que ele é corredor de kart e toda vez que ele chegava em segundo lugar, ele ficava, ai, eu perdi. Eu fiz, perdeu, filho, que bom. Mas vamos comparar. Aí o cara tem 30 anos a mais que você, um carro 30 vezes melhor que o seu, você foi super bem. Não, mas eu tinha que ser o primeiro. Não tinha. Não tem condições técnicas para você ser o primeiro. Né? E ele ficava muito chateado, depois ele caía na real e dizia, mas o carro do cara é muito melhor que o meu. E o tempo todo a gente estava ali tentando mostrar para ele que a situação que ele... Nossa, ele foi super bem. Sim. Com o que ele tinha. Ele fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. E às vezes a gente esquece, eu percebo muito isso, a gente esquece de dizer para os nossos filhos. Sim. Né? Isso é importante. De fato, eu acredito que uma chavinha assim, que muda muito, principalmente no processo analítico, é a gente entender que as frustrações, elas também trazem benefícios. Com certeza, perfeito. A gente amadurece, a gente cresce através das frustrações. A gente está falando das frustrações, das feridas narcísicas, que são importantes, mas pensando aqui na nossa vida mesmo, na criação dos filhos e também na nossa criação enquanto ser humano, enquanto indivíduo, que nós estamos nos formando aqui enquanto sujeitos a todo momento. É interessante que o lugar de sofrimento nos torna pessoas mais interessantes. A gente aprender a lidar com desconforto é um lugar de amadurecimento mesmo, é estar mais preparado, porque se nós sabemos apenas lidar com o conforto, nós não toleramos frustrações, nós nos tornamos, de certa forma, escravos desse conforto. É preciso avançar e além, é preciso saber se esforçar, é preciso também saber reconhecer os nossos limites, as nossas fragilidades. Isso nos desenvolve, nos prepara para a vida. E a gente pode olhar para esse nosso sofrimento com certo interesse, assim, mas espera aí, o que aconteceu aqui? Onde que eu vim parar? O que de fato está acontecendo na minha vida? Como eu posso sair daqui melhor do que eu entrei? O que dá para aprender? Valeu a pena? Não valeu tanto assim? O que eu preciso fazer de diferente, né? Com certeza. A gente pode pensar, né? Eu estou escutando aqui a Letícia e assim, é muito interessante nessa discussão, porque me vem muito essa frase, né? Filhos não frustrados são filhos frágeis. Então, os pais precisam lembrar disso, né? A importância disso que a Letícia está destacando, a importância de dar conta de frustrar os filhos. Aí eu vou trazer um elemento aqui para os pais. Por que a gente tem tanta dificuldade de frustrar os nossos filhos? Porque esbarra na nossa frustração. Porque esbarra em todas as vezes que nós mesmos, como pais, como filhos, né, no nosso passado, fomos frustrados. Lindo. Então, para a gente dar conta de frustrar, a gente precisa primeiro dar conta de lidar com as nossas próprias frustrações. A gente não precisa dar o carro do ano. A gente precisa dar o carro do ano para o filho, modo de dizer. A gente não precisa dar tudo de perfeito para o filho. É como se a gente quisesse compensar uma falta que é nossa. Né? Não, e é isso a gente trabalha lá na terapia. Nossa, é isso. Não, mas é engraçado que eu comentei isso com a mãe que me procurou para cuidar do filho, porque eu adoro trabalhar com criança e adolescente. Amo de paixão. Eu sei que tem muita gente que não gosta porque é obrigada a trabalhar com os pais também. Eu sempre falo isso. Eu conto isso para eles. E eu sei... E durante a nossa conversa, né, eu digo, olha, eu só cuido do seu filho se você se comprometer com o seu marido, né, caso eles estejam juntos, ou cada um no seu momento, de virem aqui também conversar comigo, porque os filhos são reflexo dos pais, não tem jeito, gente. E a gente acaba tratando justamente isso, né, as feridas deles, dos pais. Exato. Muitas vezes estão presentes nas frustrações dos filhos, ou na falta delas. Exatamente. Quando a gente cuida dos pais, a gente está cuidando dos filhos. Exatamente. Perfeito, Suzy. É exatamente isso que eu penso. Agora, Suzy, uma coisa que eu quero perguntar. Narcisismo tem cura? Olha, eu sou da perspectiva, da aposta de que é possível trabalhar. Se o sujeito está ali buscando uma ajuda, se ele quer dar um próximo passo,
o psiquismo é muito plástico, é muito elástico, né? E principalmente quando há um movimento de busca de ajuda. Então, tem uma parte, se a pessoa está procurando ajuda, significa que tem uma parte dela que quer modificação, né? Que quer modificar aquela forma de funcionar. Sim. Então, um trabalho em conjunto, implicado, de psicoterapia, eu acredito que sim, a gente pode avançar nesse processo. Mas tem que querer, né, Lê? Tem que querer. E é totalmente possível. Eu acho interessante, assim, se nós tivermos tempo, eu vou dar um breve exemplo de um paciente que eu tenho. Pode dar, você só tem 5 minutos agora. Não, vai ser rápido. Ele tem alguns, não vou dizer só muitos traços ainda de narcisismo que nós estamos elaborando junto. E é interessante que ele decidiu namorar, assim. E é muito bonito a intervenção que a gente faz com esses pacientes. Ele decidiu namorar porque ele achava que essa vida de namoro é um pouco mais fácil, assim. Tem uma pessoa ali à disposição, que você pode ali ter as suas necessidades sexuais atendidas com mais facilidade do que numa vida de solteiro, onde você precisa procurar. Então, ele optou por isso. E, com o passar do tempo, a namorada trazia algumas histórias sobre ela. E ele sentava ali e escutava sempre em silêncio. Mas aí um dia ela disse, nossa, você fica em silêncio para me ouvir, né? Você não vai falar nada? Ele falou assim, eu tô te ouvindo. E aí ela disse que para ele, né, nesse momento, ela falou, nossa, isso é muita coisa. Eu acho que é o que eu precisava mesmo, que alguém me ouvisse. E ele levou isso para terapia e eu perguntei como ele se sentiu. Ele falou, nossa, eu sou muito importante para essa menina, né? Mas ao mesmo tempo como que... um bom narcisista. Sim, eu só preciso estar lá, ouvir, como ela já está satisfeita. Mas ao mesmo tempo também é muito interessante, porque eu falei, e é bom se sentir importante? É bom fazer o bem também? É bom estar lá só para ouvir? É bom ter esse reconhecimento? E ele falou, é ótimo. Falei, então que interessante. Talvez também seja interessante investir no mundo. Seja interessante investir nela, investir em ouvi-la. E talvez ouvir alguns amigos, por que não? Talvez ouvir aquele feedback do seu chefe. Enfim, dá para a gente explorar, né? Então tem tratamento. Talvez cura, difícil dizer, mas tratamento, sem dúvida nenhuma. Coisa boa, gente, que maravilha. Não, é tão bom ilustrar, né? Sim. Bom, meninas, infelizmente, chegamos aos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer imensamente a vocês, tá? Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você que está com a gente tirou um monte de dúvida do que é narcisismo, né? Do que é só o egoísmo. Ok? Nem todo egoísta é narcisista, é bom lembrar. Às vezes você tem o seu momento egoísta. É isso, Suzy? É isso, Lê? Sim, tá? por que não? Não, é porque a gente precisa também, né? Tipo assim, eu não tenho que fazer tudo, né? Sim. Que o outro Posso quer dizer alguns nãos, vários nãos isso, também. E eu vou ser gente boa também, tá? Lê, fique à vontade, pode se despedir se quiser deixar seu contato. Fique à vontade. Claro. Muito bom estar aqui. Muito obrigada, meninas, pela companhia. Eu adoro vir. E, bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais. O meu Instagram é @psi Letícia Maranhão. E eu tenho um site também, leticiamaranhão.com.br. Obrigada. Suzy, obrigada, mestre. Estará sempre aprendendo com vocês, né? Com vocês. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez por essa companhia, Letícia também, Núbia. Vamos olhar aqui, né? A gente esquece. Bom, o meu contato pelas redes sociais é o @Suziane Lemos. Vocês podem me encontrar por lá. Faço um trabalho ali de divulgação da psicologia, da psicanálise e também o site suzianelemos.com. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Prazer todo meu. Beijo. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa, porque o nosso papo é cabeça. Fiquem com Deus.